Esta viagem começa em Mizenhead, no sudoeste da Irlanda. Depois, segue pela costa acidentada, passando por torres e faróis até o mundialmente famoso castelo de Blarney. Dizem que beijar uma pedra daqui traz sorte. Ao sul fica Cork, a segunda maior cidade do país, situada na ponta de um dos maiores portos naturais do mundo. Depois de atravessar as montanhas de Knockall-me-Down, a viagem chega a um agrupamento incrível de construções medievais, o Castelo de Cashel. Em seguida, segue para sudeste e desce o rio Shore até Waterford, a antiga capital do cristal. Em Wexford, na costa, a viagem se volta para o norte em direção às montanhas de Wicklow e um dos palácios mais bonitos da Irlanda, Powerscourt. A Irlanda é famosa por seu clima instável. Na costa oeste do país, a névoa marítima pode surgir de forma muito rápida, o que torna a navegação perigosa. As marés altas batem nas rochas e os navios que passam precisam ancorar longe da costa. Por isso, a estação meteorológica e o farol de Mizenhead existem. Eles se situam numa península estreita na ponta sudoeste do país, onde marés e correntes da costa encontram um majestoso Oceano Atlântico, o que pode criar ondas gigantescas. O farol de Fastnet fica no mar. Ele foi construído em 1850 por causa do naufrágio de um navio americano que bateu nas rochas e provocou a morte de 92 pessoas. No início do século XX, as autoridades decidiram substituir a torre original do farol e construir uma estação de sinais também em Mizenhead, ou melhor, na pequena ilha de Cloghan. Em dias de tempo muito fechado, o vigia do farol também disparava uma carga de explosivos a cada 3 minutos. No entanto, nos anos 70, a estação foi fechada, já que a navegação via satélite e sonar havia se tornado comum. Hoje, Mizenhead é uma atração turística que oferece um museu e uma caminhada espetacular pela ponte que leva à estação. Os visitantes podem se maravilhar com a vista fabulosa das rochas e do mar agitado em praticamente qualquer clima. A viagem segue para leste. A névoa começa a clarear e o sol lentamente aparece, revelando uma costa incrível. Nos penhascos, há castelos antigos que defendiam a costa de possíveis invasores. Em meio ao bom tempo e ao mar azul, as 100 ilhas de Carbery chamam a atenção nas baías de Long Island e de Horing Water. As ilhas têm muitas casas de veraneio e se tornaram um local popular entre mergulhadores por causa dos naufrágios que aconteceram aqui, inclusive o de um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial. Na ponta da baía de Horing Water fica o castelo de Kilcoe, construído em 1450 em uma ilha de pouco menos de 1 hectare. Por ser um lugar de difícil acesso, foi o último castelo da região a ser tomado pelos ingleses em 1603. Nos anos 90, o local foi comprado pelo ator Jeremy Irons. A reforma do lugar foi custosa. Como muitos castelos da época, ele havia sido emassado e depois pintado. A Irlanda é uma terra de mitos e lendas. Em todo o país, existem vários sítios pré-históricos com mais de 1000 anos de idade. Próximo da costa fica o Drumburg Stone Circle. 17 pedras formavam este círculo de 9 metros de diâmetro. Hoje, 13 ainda existem. A pedra que fica a oeste é conhecida como Longa Pedra Deitada. Ao lado do círculo ficam ruínas de 2 cabanas pré-históricas, que já tiveram telhados de madeira. O sítio foi escavado e restaurado em 1958. Na época, um vaso foi encontrado dentro do círculo com os restos mortais de um jovem enrolados em tecido. A datação em carbono sugere que o local ainda era utilizado no ano 900 a.C. O clima da Irlanda é dominado pelo Atlântico. Na região oeste do país, correntes de ar quente e úmido chegam do mar.
fazendo com que certas épocas do ano tenham 2 dias de chuva em cada 3. Toda essa água cria gramados verdejantes e dá à Irlanda o apelido de Ilha Esmeralda. Além disso, produz arco-íris maravilhosos. Um dos lugares mais visitados da Irlanda é o Castelo de Blarney, construído no século XV. No entanto, a atração não é a fortaleza em si, mas uma de suas pedras. É a Pedra da Eloquência, presente em uma das muralhas do castelo. Dizem que a pessoa que a beija nunca mais fica sem palavras e ganha o dom da eloquência. Não é preciso dizer que milhões de pessoas de todo o mundo já beijaram a pedra em todos esses anos. No entanto, para fazer isso, é preciso se deitar de costas, pedir que alguém segure suas pernas e depois se pendurar sobre uma queda livre. Hoje existem barras de ferro para proteger quem tenta beijá-la, mas antigamente o risco era enorme. O local era tão perigoso que até apareceu em uma das histórias de Sherlock Holmes. Nela, um homem cai e morre depois que suas botas são engraxadas para escorregarem pelas mãos da pessoa que o segurava. Às margens do rio Lee fica Cork, a principal cidade do condado de mesmo nome, com cerca de 120 mil habitantes. Ela foi fundada no século VI por São Finbar, primeiro bispo de Cork, como um monastério, e só foi urbanizada no século X, quando os vikings fundaram um porto nela. O local se tornou parte importante da rede de comércio internacional desse povo, assim como Dublin, também fundada pelos vikings. Um povo de marinheiros, os vikings entendiam a importância da construção de portos nos lugares certos. E Cork era ideal. Ficava a uma boa distância do mar, protegida dele e de um possível ataque, mas era próxima o bastante de um dos melhores portos naturais do mundo. No lado leste da cidade fica o Porto de Carga. Na margem oposta há um pequeno castelo do século XVII que não foi construído para a defesa da região, mas como um presente surpresa de uma esposa, Anastasia Archdeacon, para seu marido, John, que voltava de anos de batalhas no continente. Diz a lenda que John disparou um tiro de canhão na construção, pensando que ela havia sido feita por um inimigo. O castelo tem vista para a parte do rio Lee que se abre e forma o Loch Mahon, um dos habitats de aves mais importantes do porto. Na chamada Passagem Oeste, o Loch se estreita e volta a ser o rio Lee, por cerca de 3 quilômetros. Em 1993, um novo serviço de transporte começou a levar passageiros de Cork à cidade portuária de Cobb. As 2 balsas podem levar 27 carros e 200 passageiros. A maioria dos estaleiros já desapareceu, mas alguns continuam a construir navios, mantendo a tradição secular. Neste ponto, o rio Lee se abre e forma o porto natural de Lower Cork, de águas profundas. Ele é o segundo maior porto desse tipo no mundo, atrás apenas de Sydney. A cidade que cerca o porto é Cobb, chamada de Queenstown até a fundação da República da Irlanda em 1919. O local é cheio de lembranças comoventes, como a das centenas de milhares de pobres famintos que deixaram o país em busca dos Estados Unidos nos anos 1840, especialmente durante a Grande Fome. Todos saíam desse cais com a esperança de construir uma nova vida do outro lado do oceano. Muitos conseguiram, mas outros também morreram no mar em condições horríveis. Foi também daqui que o Titanic partiu em busca do Atlântico, em sua desastrosa viagem de 1912. Por 200 anos, estas casas coloridas viram a navegação sair da era da vela, passar pelos barcos a vapor e chegar aos grandes navios de cruzeiro nos anos 30. Hoje, o porto recebe uma nova geração de navios e passageiros, que vem aproveitar um pouco da hospitalidade irlandesa.
Os navios de todos os tipos que entram ou saem de um grande porto, por lei, têm que usar um piloto experiente. E o capitão de todo navio deve ouvir com cuidado as informações que ele passa. A distância de ancoragem de um navio de carga moderno chega a ser medida em quilômetros, e um pequeno erro pode causar milhões de dólares em danos. Barcos pilotos param ao lado do navio e o piloto sobe a bordo. Depois que a embarcação passa pela última boia, o profissional volta para o próprio barco e é levado de volta para a terra ou para outro navio que espera para entrar no porto. Um porto dessa magnitude precisa ser defendido. Por isso, os britânicos que ocuparam a Irlanda até 1919 construíram fortes em algumas das ilhas, como este na Ilha Spike, ou este na entrada estreita do porto. No lado oeste fica o Fort Camden, construído no fim do século XVIII e ampliado nos anos 1860. Na outra margem fica o Fort Carlisle, que também foi ampliado no fim do século XIX. Ambos foram entregues ao novo governo irlandês em 1938. Os dois fortes têm vista para Crosshaven, um pequeno vilarejo próximo ao porto, famoso por ser a sede atual do Royal Cork, o mais antigo yacht clube do mundo, estabelecido em 1720. O farol de Roches Point fica na entrada do porto. Em 1928, um transatlântico, o Celtic, foi jogado contra as rochas ao lado do farol. Durante a operação de salvamento, a carga de grãos e frutas caiu no mar. Por isso, milhares de maçãs foram parar no porto, nos rios e riachos da região e acabaram sendo vendidas como maçãs celtas, por 1 centavo cada. A viagem continua a noroeste e passa por uma das construções mais bonitas da Irlanda, o Castelo de Lismore. Ele pode ser alugado para ocasiões especiais e acomoda até 27 convidados. Um jantar espetacular pode ser montado para ainda mais pessoas no grande salão do imóvel, que data de 1170. Não é possível viajar pela Irlanda sem encontrar algum tipo de construção religiosa. Aqui há milhares de igrejas, catedrais e mosteiros, e muitos deles são dedicados ao patrono do país, São Patrício. A religião teve papel importante na história irlandesa. Em Clonculty, no condado de South Tipperary, fica um importante centro cristão e um dos sítios históricos mais importantes da Irlanda, o Castelo de Cashel. Este complexo de construções é uma das mais impressionantes coleções de arte céltica e de arquitetura medieval da Europa. Poucos vestígios anteriores à invasão normanda no século XI ainda estão de pé. A construção mais antiga é a Torre Redonda, que data de 1100. A Capela do Rei Cormac foi construída em 1127 em homenagem ao rei Cormac MacCartaigh. Hoje ela fica eclipsada pela Catedral, construída 100 anos mais tarde. À esquerda fica o Hall dos Vicários, onde membros não ordenados e clérigos viviam. Os moradores desta ala eram responsáveis pelos cânticos durante as missas. Em 1647, tropas parlamentares protestantes inglesas saquearam o castelo e massacraram não apenas o exército que o guardava, mas também os clérigos católicos. Os incríveis tesouros presentes dentro da construção foram roubados ou destruídos. No século XVIII, o telhado principal da catedral foi retirado e todo o local foi deixado em ruínas. Hoje, o Castelo de Cashel é uma grande atração turística. A sudeste fica o rio Shore, que desce em direção ao Atlântico até Waterford. É um dos maiores rios pesqueiros da Irlanda. Foi aqui em 1874 que foi pego o maior salmão pescado com vara. O peixe tinha 26 quilos. Hoje, os cardumes de salmão diminuíram, mas o rio ainda tem muitas trutas marrons. Esta é a Curragh Moor House.
O castelo original antigo fica escondido dentro do prédio principal, construído no século XIX. O imóvel é flanqueado por construções do século XVIII e é o lar do 8º Marquês de Waterford, cujos ancestrais normandos chegaram à Irlanda em 1170. Os enormes jardins e as trilhas que cercam Carrickmore são abertos ao público e o palácio oferece visitas guiadas a seus aposentos. Waterford é a cidade mais antiga da Irlanda, já que foi fundada pelos Vikings em 853. Ela viveu momentos de terror em 1650, quando os protestantes ingleses a tomaram, depois que havia se declarado independente e se mantido católica. À beira-mar fica a Reginald's Tower, uma torre construída pelos Vikings, e um dos imóveis urbanos mais antigos do país. Mas a cidade é realmente famosa por seu vidro. O Cristal Waterford, criado em 1783. A empresa teve vários proprietários com o passar dos séculos. E no fim, por já ter várias fábricas em todo o mundo, fechou a indústria de Waterford em 2009. Com isso, depois de 200 anos produzindo cristais, a fábrica passou a ser apenas um museu. Perto da cidade, o rio Shore se divide em torno de Little Island e do castelo de Waterford. A construção data do século XI, mas foi praticamente reconstruída no século XIX em torno da velha torre, que ainda existe no meio do imóvel. Hoje, esta ilha particular tem sua própria balsa e é um hotel de luxo com campo de golfe. Em Ballyheck, há uma balsa que atravessa o rio Shore, até a chamada Passagem Leste. O local é um ponto de cruzamento importante há séculos, já que não há pontes de Waterford para a foz do rio. A balsa atual faz 120 travessias por dia. O Duncannon Fort foi construído em 1588, por medo de um ataque da Armada Espanhola. Sua posição estratégica na foz do rio Shore o fez ser modernizado com o passar dos séculos. No entanto, durante a independência irlandesa, ele foi incendiado e deixado em ruínas, até ser reformado e usado na Segunda Guerra. Hoje fica aberto ao público e é gerenciado por um conselho local. O rio Shore deságua no Mar Celta, e a viagem segue para leste, pela costa, em direção ao condado de Wexford. A cidade de Wexford fica na ponta sudeste da Irlanda e foi construída na margem oeste do rio Slaney. Ela também foi fundada pelos Vikings. Era chamada de Vissafjorda, ou Enseada dos Pântanos. A posição de Wexford fazia deste local o porto marítimo ideal, mas a necessidade de dragá-lo sempre o tornou economicamente inviável no século XX. Recentemente, a cidade reconstruiu o longo cais e se tornou um centro cultural, mantendo um foco especial na ópera. Em 1951, o Festival de Ópera de Wexford foi iniciado e se tornou um enorme sucesso, exigindo a construção de uma nova ópera em 2008. As areias instáveis da região tornam a navegação difícil, mas transformam a entrada do porto de Wexford numa imagem linda. A viagem segue para o norte, para as montanhas de Wicklow. Esta cordilheira forma a maior área elevada contínua da Irlanda e contém as fontes de vários sistemas fluviais do país, inclusive o do rio Liffey, que flui até Dublin ao norte. Durante séculos, as montanhas foram esconderijo de rebeldes. Mas com a construção de uma estrada militar no século XIX, elas começaram a atrair turistas. No Vale dos Dois Lagos fica um antigo mosteiro, o Glendalough. Na verdade, ele é uma cidade monástica, com várias construções religiosas, inclusive igrejas antigas,
uma enorme torre redonda, imóveis laicos e outros imóveis associados a São Kevin, um monge eremita que fundou o mosteiro original e morreu em 618. Em seu auge, Glendalor também tinha hospedagens, celas monásticas, oficinas, uma enfermaria e celeiros. Mas já no século XIII, ele entrou em declínio. Tropas inglesas o destruíram em 1398, deixando tudo, com exceção da Torre Redonda, em ruínas. A torre passou a ser usada para proteção e como depósito de grãos. Mas mesmo neste estado, o local exerce uma influência poderosa em todos que visitam o vale. Um dos motivos para as montanhas de Wicklow terem esta vegetação é uma espécie local de carneiros, os Cheviot, que passeiam pela cordilheira comendo a grama e aparando os arbustos. Hoje, as montanhas são um parque nacional. Ele foi estabelecido pelo governo irlandês em 1991 e tem cerca de 200 quilômetros quadrados de extensão. Esta é a grande montanha Sugarloaf, ou simplesmente Sugarloaf, a versão irlandesa do Pão de Açúcar. Ela costuma ser confundida com um antigo vulcão, mas é, na verdade, um depósito sedimentar de quartzito cambriano, trazido do fundo do oceano durante milhões de anos. O resto das montanhas de Wicklow é formado por granito devoniano. O Sugarloaf tem apenas 501 metros de altitude, mas devido à sua posição e às suas laterais escarpadas, parece ser muito mais alto do que é. Atrás do Sugarloaf, ao norte, fica um dos maiores palácios da Irlanda e o final desta jornada. O lugar foi reconstruído várias vezes, junto com seus magníficos jardins que ficam à sombra da montanha. A construção quase foi destruída por um incêndio nos anos 70, mas sobreviveu e foi reformada. Ela se chama Powerscourt. A casa que vemos hoje foi construída no século XVIII, mas alterada substancialmente 100 anos depois. O incêndio de 1974 acabou com o telhado e destruiu os principais cômodos. Mas os jardins, a verdadeira glória de Powerscourt, foram mantidos. O projeto do Jardim Italiano, criado no século XIX, tem uma série de degraus que descem de um terraço, parterres formais nos dois lados da escada e incríveis curvas de nível esculpidas na colina. O jardim termina em um pequeno lago. Nas laterais do jardim principal surgem outras composições menores, como o Tower Valley, um jardim japonês e o jardim murado, cheio de estufas, próximo ao palácio. O projeto de Powerscourt foi inspirado em jardins de palácios de toda a Europa, inclusive no de Versalhes, na França. O resultado é um dos mais lindos jardins da Irlanda e o lugar perfeito para encerrar esta jornada.